Pouco a pouco a sociedade muda. Há 6.000 anos atrás, no Crescente Fértil, ela torna-se um mundo de agricultores. Vivem muitas vezes em aldeias em que os laços de parentesco são estreitos. Todos se conhecem. Outrora, quando um desacordo dividia um clã nómada, bastava aos homens separarem-se. Nos sedentários, a fuga já não é possível. Eles têm de aprender a gerir os conflitos e de aprender a dominar-se. Les chasseurs-cueilleurs ne connaissaient pas les hiérarchies. Tout au plus, un personnage pouvait-il être chargé de diriger un groupe pendant une chasse, une battue. Mais tout cela était momentané, de courte durée. Il est probable que les villages néolithiques, qui étaient de petits villages au départ, ne connaissaient pas non plus la hiérarchie. Chacun pouvait se faire apprécier. Chacun pouvait participer aux décisions collectives. Com a agricultura, as pessoas possuem terras, animais, reservas. Quanto mais bens acumulam, mais poder e autoridade obtêm. A competição entre os homens está a mudar de forma. A lei do mais forte está prestes a transformar-se na lei do mais afortunado. Os arqueólogos têm poucos indícios para narrar esta passagem de uma sociedade relativamente igualitária para uma sociedade onde se encontra uma pirâmide social bem estruturada, com elites ao comando. O arqueólogo Timothy Harrison, professor na Universidade de Toronto, interessa-se pela evolução de povoados e aldeias. As an archaeologist, we spend a lot of time trying to identify what we label archaeological correlates of what might be a clue that a certain community has begun to develop into a more ranked social order, and where a chief may have, or individuals that we might label chiefs have begun to emerge. And so these things can show themselves in settlement patterns, where maybe one settlement becomes a larger one than some of the others in the region, or there may be larger buildings. Sometimes religious buildings will begin to appear in a community that suggests that there's some kind of social, political ranking happening. As aldeias crescem cada vez mais. Os agricultores são também por vezes calceteiros, pedreiros, ferreiros, oleiros. Todos dependem cada vez mais uns dos outros. Então surgem incessantemente disputas. Para arbitrar as crises, um grupo de homens experientes aplica a justiça e toma as grandes decisões coletivas. Acabam por formar uma elite. Por vezes, um indivíduo sobressai no meio deles e torna-se o líder, o chefe. Petit à petit, on a vu se constituer une pyramide sociale qui a débouché finalement sur ce qu'on appelle les chefferies. Mais ces chefferies pouvaient encore être relativement instables, c'est-à-dire que le personnage qui était à la tête de ces grandes organisations pouvait parfois être dégommé, pouvait passer à la trappe. Et ça n'est que progressivement, donc, que le pouvoir étant devenu définitivement héréditaire, on est passé ainsi à des sociétés beaucoup plus pyramidales, avec de véritables souverains, en définitive. C'est-à-dire que de l'autorité, on est passé réellement au pouvoir, le personnage s'entourant de gardes, de milices, autrement dit, pouvant exercer ce pouvoir par la contrainte, éventuellement. Donc, vous voyez, une sorte de long cheminement, peut-être pas tout à fait linéaire aussi, parfois avec des avancées, des reculs, qui font qu'on est passé à des sociétés relativement égalitaires, à des sociétés de plus en plus verticales. As fias espalham-se pelo Próximo Oriente. O chefe é uma espécie de reizinho que reina sobre uma aldeia ou um território. Para assegurar este posto, ele tem de ser um líder hábil e deve saber rodear-se. Distribui os bens, organiza festas e resolve os litígios. Também assume funções religiosas. O seu prestígio de chefe segue-o mesmo na morte. O seu túmulo será mais belo e mais rico.
Algumas aldeias agrícolas possuem também uma missão comercial, tornam-se entrepostos na rota dos mercadores. E é aí que se trocam os bens, tanto os alimentos como os objetos de luxo. É também aqui que se instalam artesãos agricultores que desejam vender os seus produtos. Isto sob o controle de uma autoridade que garante que tudo é feito de acordo com as regras, uma autoridade que cobra impostos sob a forma de serviços ou bens diversos. This system tends to be a little bit more unstable because if you break or lose access to the source, the system can collapse more quickly, and so they tend to be a little bit more unstable. As relações entre os homens penetram numa zona de turbulência. Em poucos milénios, esta frágil criatura tornou-se a espécie animal mais poderosa e formidável que jamais habitara a Terra. The most amazing and surprising thing about the Neolithic Revolution is that this is the revolution that brought us to the modern civilization, whether we like it or dislike it. O homem acaba de tomar um caminho novo. Mergulha com determinação no desconhecido. Prepara-se para inventar a metalurgia, a escrita, as cidades e as guerras. Doravante tem de aprender a gerir o seu fantástico desenvolvimento. O homem está prestes a inventar a civilização. No Neolítico, as casas eram construídas sobre as ruínas das antigas. Era assim que as aldeias iam crescendo pouco a pouco em altura. Atualmente, no crescente fértil, erguem-se teles, pequenas colinas que ocultam os vestígios de aldeias milenares. Colinas gastas pelo vento, o sol e a chuva. Foram as escavações na Turquia de uma das suas colinas que revelaram Göbekli Tepe, um santuário impressionante com 11.500 anos. Um outro hotel, com 9.000 anos, ocultava Çatalhöyük, uma aldeia onde viviam mais 5.000 caçadores-coletores, uma aldeia que assistiu ao lento desabrochar da agricultura. O estudo dos teles permite recuar no tempo. É um trabalho meticuloso que nos esclarece sobre a organização social destas primeiras grandes comunidades. Quando os arqueólogos escavam camadas com 7.000 anos, encontram fragmentos de recipientes, centenas, milhares de recipientes em terracota. Atualmente é difícil entender a importância que a cerâmica tinha para os indivíduos do Neolítico. No entanto, a sua descoberta foi capital. Antes da olaria, o homem do Neolítico já moldava figurinhas e objetos decorativos, mas não objetos utilitários. Il y a eu des perfectionnements techniques qui ont porté cette révolution agricole à un autre degré, à un autre niveau. Par exemple, l'utilisation de la laine qui apparaît, la domestication du cheval, de l'âne, du chameau, l'apparition de l'attelage, l'apparition de l'arère qui sert à labourer, un peu l'ancêtre de la charrue, l'apparition de la roue. Donc vous voyez toute une série de performances techniques qui ne sont pas présentes au début du néolithique et qui apparaissent dans un second temps et qui vont démultiplier les possibilités de ces premières communautés paysannes. Com estes novos desenvolvimentos, a agricultura assegura cada vez mais a sua supremacia. Sempre que enfrenta a vida tradicional dos caçadores-coletores, ela triunfa. Enquanto a agricultura se impõe, uma outra invenção tecnológica está na forja. Um progresso notável. A metalurgia. O cobre é o primeiro metal utilitário. Mas no seu estado natural é raro. Há 8.000 anos, o homem faz uma descoberta importante. Descobre que o cobre pode estar oculto na pedra. Uma pedra muito especial, a malaquite. Uma descoberta que vai abrir caminho para a metalurgia.
Estamos na Suméria há 5.000 anos, o futuro Iraque. Um camponês aproxima-se da maior cidade da Terra, Uruk. Para um camponês, a existência de edifícios tão colossais é milagre. É sinal de grande poder. Ao contrário da aldeia em que todas as casas se assemelham, na cidade encontram-se edifícios públicos, templos e palácios. Bairros para a elite e outros para os artesãos. Enquanto uma aldeia conta com algumas centenas de habitantes, vivem em Uruk cerca de 80.000 indivíduos. Nunca tantas pessoas viveram juntas. Um dos raros locais na Terra onde os homens se cruzam sem se conhecerem. A população é diversificada. Há operários à procura de trabalho, mercadores nómadas, artesãos, agricultores que vêm trocar os seus bens. Aqui encontram-se produtos exóticos, especiarias, perfumes. É uma encruzilhada em que diferentes povos e diferentes línguas se encontram lado a lado. Muitas cidades atuais não atingem esta ordem de grandeza. Para a arqueóloga Marcella Frangipane, da Universidade La Sapienza, em Roma, há várias condições que são essenciais para o aparecimento das cidades. We need a very good agricultural land because there is a need to feed people who do not produce themselves their food. And the other point is specialization, so different jobs, different specialized full-time specialists. And the third one, in my opinion, is the existence of a kind of vertical organization of the society. I mean, the presence or at least the emergence of elite who can be the rulers. Malgrado a majestade de Uruk, não se deve perder de vista o facto de que é um mundo agrícola. A verdadeira riqueza continua a ser a terra. Para fazer a cidade viver, é preciso controlar o campo. La campagne est généralement assujettie à la ville. La ville est à la tête, contrôle toute une série de localités villageoises, de villages ou de localités moindres qui se trouvent dans les environs, c'est évident. Mais ce qui n'interdit pas à la ville, ou lorsque le territoire ne suffit pas pour nourrir la population, d'importer des biens agricoles de régions qui sont plus lointaines. Donc la ville, d'une certaine façon, vit aussi par le commerce. Elle ne vit pas repliée sur l'espace qu'elle domine politiquement, mais sur un espace beaucoup plus large. Et on peut dire que l'une des fonctions de la ville, c'est aussi de dominer un commerce à plus ou moins longue distance. Para fazer o Estado viver, para entrar em guerra, para construir e manter os edifícios públicos, é preciso ter meios. O Estado vai buscá-los à sua própria população. O rei lança impostos e aplica taxas ao comércio. Como ainda não existe a moeda, a população contribui dando uma parte dos seus bens duramente ganhos. Tal como hoje, taxas e impostos não são populares. Uruk é a primeira grande cidade-estado, o início daquilo que se chamará civilização. Outras civilizações urbanas vão aparecer um pouco por toda a parte no mundo. No Egito, na Índia, na China, na América. Elas surgem sempre em locais onde a agricultura já existe. As civilizações são as filhas da agricultura.